outro senador, que parece que é especializado na Lei Maria da Penha, da outra procuradora, também tem feito esse tipo de verbalização. Tem que resolver os seus problemas com a justiça, mas aí é a justiça criminal, ele não tem nada a que fazer na justiça eleitoral. Vim a essa tribuna para deplorar a situação constrangedora que vivem milhares de brasileiros que querem transparência, que querem honestidade neste país, que querem o fim da impunidade. E fiz esta referência em razão do impressionante número de solturas das prisões por parte de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o senhor Gilmar Mendes. Só neste último mês foram 20 libertações de presos implicados e presos por robustas provas de envolvimento com corrupções, com escândalos amplamente divulgados pela imprensa do país. Tem sido notória a sua atitude em liberar presos. Ainda há bem poucos dias, o 20º, que foi o presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, o senhor Orlando Diniz, e que por uma iniciativa do Ministério Público do Rio de Janeiro, arguiu a suspeição por parte do senhor Gilmar Mendes, porque o senhor Gilmar Mendes, que é um dos sócios do Instituto Brasileiro de Direito Público, recebeu um patrocínio da FEComércio, portanto teria que se dar por impedido e não se deu por impedido. Como também não se deu por impedido para ser o relator da ação de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria da República e que teve julgamento ontem à tarde, julgamento que acompanhei em grande parte, sendo ele relator também o presidente que negou o cumprimento de lei de 2015, votada por 70% dos parlamentares, para que se adotasse o voto impresso. Recebi milhares de manifestações de apoio àquele pronunciamento. É verdade que houve também um engano com relação ao sentido do pronunciamento de que eu teria pedido o impeachment. Não. O que eu pedi aqui, e por isso faço esclarecimento, foi para que o presidente do Senado Federal admitisse, como é da ordem processual aqui do Senado, que ele admitisse pelo menos um dos 9 pedidos de impeachment que dormitam em sua mesa. Depois fiquei sabendo que 3 já foram indeferidos. Perduram, portanto, 6 pedidos de impeachment. Porque é missão nossa examinar esta situação. Por que esse clamor público? Será que não há procedência? Em razão das estapafúrdias libertações que vem ocorrendo. Então eu renovo aqui esse pedido ao senhor presidente do Senado, para que avalie melhor e admita pelo menos um desses pedidos. Ele irá ao encontro de um anseio nacional. Assim, continua vigorando esse meu pedido. Houve ontem, durante várias horas, o julgamento do Supremo Tribunal Federal de uma ação de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República. Embora todos os ministros que se pronunciaram, e a votação foi de 8-2 pela concessão de uma liminar, todos os ministros do Supremo, peço a tolerância de mais alguns minutos, presidente, todos avaliaram o mérito,
mas não julgaram o mérito. Porque é discutível essa decisão de ontem, porque não observa o princípio da anualidade, uma vez que altera a lei eleitoral. A lei eleitoral prevista para este ano é de que tinha de acontecer o voto impresso. Mas por omissão ou por demoras injustificáveis de mais de 2 anos, o então presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Gilmar Mendes, não tomou nenhuma atitude. E nós teremos as eleições, pelo que decidiu ontem o Supremo Tribunal Federal, vamos ter, contrariamente à lei de 2015, vamos ter as eleições sem o voto impresso.